Seja bem-vinda você aqui no canal. Mais um vídeo para esse canal onde nós falamos sobre casamento. E hoje eu conto para você uma história de uma notícia que eu achei e eu fiquei encantado com essa notícia porque não é normal a gente acompanhar a vida de um casal que está há 75 anos casado. É muito tempo. Mas é um casamento duradouro. Então, quando a gente pensa no casamento duradouro, a gente quer saber qual é o segredo desse casamento durar tanto tempo. Na notícia está dizendo assim: casal do Espírito Santo completa 75 anos de casamento, história de amor vira livro. Essa senhora, ela escreveu um livro a partir da história dela com o marido. Mas eu, curioso que sou, o que, que eu fiz? Peguei essa história e quis entender o que, que aconteceu nesse casamento para que eles pudessem estar completando ali os seus 75 anos de casado. Por quê? Porque eu quero também que eu e você nós tenhamos a possibilidade de entender o que, que faz um casamento durar, de aprender com esses casais, de aprender com essas pessoas que há tanto tempo estão vivendo o sacramento do matrimônio. Então, o que eu aprendi, o que eu colhi dessa história, o que eu fui entendendo e quero aplicar no meu casamento, eu quero fazer com que você também entenda e aplique no seu. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você deixar aí o seu like, ativar ali o sininho para quando tiver vídeo novo aqui chegar para você o sinal de que tem um conteúdo novo e possa ser construtivo para o seu casamento. E que você possa também pegar esse vídeo aí, compartilhar, deixar o seu comentário aqui, se você quer ouvir algo novo ou algo que possa trazer, ser talvez massificado, trabalhado, assuntos trabalhados para que possa contribuir no seu casamento. Mas vamos à história. Vamos à história. O nome da mulher é Dirsa Lima, ela tem 95 anos, e o nome do marido dela é Manuel Gonçalves, ele tem 100 anos. Olha, é uma história que inspira amor, afinidade, e eles vão completar aí bodas de brilhante. Mas olha só, vamos aos detalhes da notícia, olha só. Olha o que, que ela traz na narrativa dela em relação ao casamento. É muito interessante porque quando a gente ouve a narrativa de alguém que é casado há muito tempo, a gente percebe que algumas ações que eles tiveram no casamento, a gente pode perceber que traz um sentido de durabilidade. Perceba. Olha só o que, que eles dizem aqui. Na verdade, ela diz quando ela é entrevistada. Ela diz assim, ó: ele é minha alma gêmea e somos inseparáveis. Quando eu olhei assim, caramba, ela falou que eles são inseparáveis, alma gêmea eu acredito que não existe. Mas quando ela fala que eles são inseparáveis, é porque eles estão esse tempo todos juntos. Alma gêmea, na minha opinião, acredito que não existe, porque senão Deus iria criar duas pessoas iguais. Mas o encontro das almas, o encontro que eles tiveram, os tornaram isso. Eu acho que à medida que ela foi percebendo dentro da entrevista que foram perguntando para ela foi entendendo que a vida deles é inseparável. E aí, perceba, o significado da palavra inseparável é que não se pode dividir, dissociar ou separar. Aquilo que não pode ser separado, indivisível, que pertence a, que faz parte de, que integra alguma coisa, que está sempre acompanhado pela mesma pessoa, que é muito unido a relacionamento amoroso, inseparável. Olha só o que que esse adjetivo inseparável ele traz para nós. Então, entender isso, entender que casamento é algo que não pode se dividir, que não pode se dissociar, que eu pertenço a alguém, que alguém me pertence, de que eu integro a vida da minha esposa integra a minha vida, que está sempre acompanhado, eu estou sempre acompanhado dele, estou sempre acompanhado dela. Isso faz toda a diferença quando você tem essa mentalidade dentro do casamento. E ela continua dizendo assim, ó: nascemos um para o outro. Nascemos um para o outro. É assim que Dirsa Lima, Coutinho de 95 anos, descreve o seu casamento com Manuel Gonçalves Coutinho de 100 anos.
Os dois irão comemorar as bodas de brilhante. Olha só que ponto formidável. Desta união, Dirce e Manuel tiveram 10 filhos, 22 netos e 17 bisnetos. Desse amor, dessa realidade profunda de 75 anos, a gente percebe que essa árvore ela teve muitos frutos. Por quê? 10 filhos, 22 netos, 17 bisnetos. Você vê que é uma árvore que foi dando frutos. E aí continua a história deles dizendo assim, ó, o relacionamento deles é um exemplo de amor perfeito. Eu não acredito em amor perfeito. Eu acredito que amor é construção. Então, a perfeição do amor, ela acontece quando há uma construção. Quando ambas as partes se dedicam para aquilo acontecer. Como que a gente vai chegar à perfeição no casamento? Quanto mais eu me dedicar, quanto mais eu me sacrificar, quanto mais eu servir, quanto mais eu amar, quanto mais eu entender que eu pertenço a ela e ela pertence a mim. Assim que o amor acontece, quanto mais eu me dou para ela, quanto mais ela se doa para mim, mais esse amor vai acontecendo. Porque o amor, ele multiplica. O amor, ele acontece de maneira dinâmica, o amor, ele acontece de maneira integrativa, de maneira doada. E isso pode também acontecer no seu casamento. Nunca vi nada parecido. É inspirador demais para todos. Quando a gente ouve esse tipo de comentário, a gente percebe assim, quem que está dizendo? Quem está dizendo é a filha deles. A filha deles, de 59 anos, o nome dela é Inês Coutinho, ela está dizendo que ela nunca viu nada igual. Ou seja, há 59 anos ela acompanha os pais. Então, existe uma prova. Existe uma prova, até eu digo, social, de alguém que vê isso há 59 anos, que é uma das filhas desse casal, uma das 10 filhas, e ela pode trazer essa narrativa concreta da vida deles. Olha só, nunca vi nada parecido. Dirce e Manuel se conheceram na infância e estudaram juntos no colégio. Esse ponto aqui, a palavra conhecer, ela diz de profundidade, ela diz de tempo, ela diz de que, eu vou até trazer na íntegra para você o que significa a palavra conhecer. Conhecer. Porque quando você entende o significado da palavra, propriamente dito ali, você começa a entender como isso pode ser aplicado. A palavra conhecer traz o sentido de perceber, incorporar à memória, ficar sabendo, tomar ou ter consciência, ou seja, conhecer é se aprofundar, é perceber, é incorporar, é criar memória. Eu ouço o que o outro está dizendo, eu ouço a história dele, eu conto a minha história para ele, eu conto a minha história para ela, e eu vou tendo conhecimento da pessoa. E aí, eu acredito que, conforme um foi visitando o interior do outro, conforme um foi sabendo do interior do outro, conforme um foi entendendo quem era o outro, mais eles se conheceram ao longo desses 75 anos. Conhecer é o ato de aprender, de ser capaz de abstrair leis do entendimento e entender algo. Eles se conhecem desde a infância, estudaram juntos, então ao longo dos 75 anos, eles perceberam que o conhecimento não se esgota. Você não vai conhecer o seu marido de uma hora para outra. Tem gente que está 20 anos casado, 10 anos casado, 5 anos casado, e fala assim, eu não conheço ele, eu não conheço ela. De fato, você vai conhecer ao longo do tempo. E cada dia, por isso que é importante você estar mergulhando na vida do seu marido, você estar mergulhando na vida da sua esposa, para que você conheça mais. E quanto mais o tempo vai passando vocês juntos, mais vocês vão se conhecer. A gente se conhece desde criança, do colégio. A irmã dele foi casada com meu primo e só o que separava a gente era um rio. Ele morava de um lado e eu do outro. É a esposa Dirça contando. E mais, na adolescência começaram a namorar e depois se casaram. Após o matrimônio passaram a morar em Santa Teresa, que é uma região da região serrana do estado do Espírito Santo, e posteriormente foram para a Vila Velha. Ao longo dos anos, Manuel trabalhou como operador de máquinas e Dirça como cozinheira, babá e também dona de casa. Aí, nesse ponto aqui, às vezes a gente pensa assim, eu não vou ter filhos porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou ter filhos porque eu não vou conseguir proporcionar
a melhor experiência, não vou conseguir levar meus filhos para Disney, não vou conseguir levar meus filhos para... Tá, tudo bem, eu entendo isso, né? Porque cada um sabe aonde o calo aperta. Mas dinheiro não é o problema para ter filhos. Porque se esse casal aqui, ele como operador de máquina, ela como cozinheira, babá e também dona de casa, você pode falar assim, ah, mas no tempo deles, há 75 anos atrás, tudo bem, eu sei que há 75 anos atrás. Só que há 75 anos atrás, eles priorizaram algumas coisas na vida deles. Que não era levar os filhos para Disney. Que não era passear e levar... Eles fizeram coisas simples. Portanto, que a gente ouvir a filha deles falando com orgulho que nunca viu nada parecido, significa que a filha deles tem orgulho dos pais. Porque ela narra isso, ela comprovou isso. Então hoje, você que não tem filho e está colocando a culpa no dinheiro, a culpa no sei quê, a culpa no Estado, a culpa em tantas coisas, você precisa se rever. Porque às vezes você não tem filho, não tem mais filho, ou não tem filho por outras opções, e você tem toda a liberdade disso, e liberdade é algo absoluto que ninguém pode tirar de você, mas você precisa pensar o que você tem feito com o seu casamento e qual é a maneira que você tem enxergado o ter filhos. Porque dinheiro não é o problema. O problema pode ser as suas prioridades ou a sua preguiça de ter filhos, né, que você pode ter tido, tá com preguiça também, ou a sua experiência negativa com seus pais, ou a sua experiência negativa de algum amigo, isso pode estar trazendo travas para você, impedindo você de ter filhos. E a gente vê na vida desse casal que ter 10 filhos não foi o problema, o dinheiro não foi o problema, porque ele como operador de máquina e ela como cozinheira, babá e também dona de casa, eles não deviam ganhar rios de dinheiro, mas tiveram 10 filhos e conseguiram educar esses filhos. Os dois têm personalidades parecidas, afirmou a idosa. Ele nunca foi muito de sair de casa, nem ela. Aqui a gente vê que eles priorizavam o casamento, priorizavam a casa, priorizavam os filhos, estar presente na vida dos filhos. Porém, eles sempre visitavam a igreja e gostavam muito de viajar. Olha aí. Eles priorizavam a igreja por quê? Porque priorizavam Deus. Deus não pode faltar no casamento de qualquer casal. Não pode faltar. E gostavam de viajar. Veja, eu acredito que depois que os filhos foram crescendo, eles começaram a priorizar. Então agora vamos para onde? Vamos viajar? Vamos passear? E é importante o casal se curtir. A importância do casal se curtir. O casal estar junto. O casal se priorizar. Pensar um no outro. Ah, vamos fazer o quê? Planejar uma viagem, planejar um caminho, alguma coisa que vocês gostam de fazer juntos. Talvez no momento que os filhos estão pequenos ainda, dependentes, aquele corre-corre, não tem como. Mas depois que os filhos crescem mais um pouquinho, vocês vão poder fazer isso. Mas isso precisa ser fomentado agora. Isso precisa ser estabelecido agora. Essa união precisa estar acontecendo agora para que vocês continuem sonhando, mesmo depois que os filhos cresçam. Porque muitos casais hoje, enquanto estão ali envolvidos com os filhos, eles estão tão voltados para os filhos, esquecem de se voltar um para o outro. Depois que os filhos crescem, esse abismo fica. E o tempo vai passando e o casal não consegue reatar isso. Por isso que hoje, mesmo com os filhos, as pequenas saídas, os pequenos cuidados dentro de casa, os filhos vão dormir, o tempinho que vocês ficam juntos, as prioridades, o sentar, olhar no olho, tocar, isso alimenta para o futuro vocês viverem como eles viveram. Gostavam de viajar, ir à igreja e fazer aquilo que eles tinham vontade, mesmo depois que os filhos estavam maiores. Eles nunca saem sem o outro. Eles nunca saem sem o outro. Tem casais que pensam assim, eu tenho que sair só com a minha esposa. Não é isso. Mas veja, eles fizeram uma opção de vida. A grande questão é que às vezes as pessoas não entendem. Quando você se casa, você faz uma opção de vida. Quando você se casa, você faz escolhas. Você pode escolher sair com seus amigos. Você pode escolher sair com seus amigos. Né? Vale night, como dizem por aí. Mas você precisa entender que você fez uma escolha. E essa escolha vai exigir de você algumas demandas. Você pode sair com seus amigos? Pode. Mas antes você precisa priorizar a sua esposa, priorizar o seu esposo. Como que vocês alinham isso? O principal é o alinhamento. Como que vocês olham para isso? Eles olhavam dessa maneira e duraram 75 anos. Então veja que isso aí é um sinal. Se você está escolhendo sair com amigos, está escolhendo sair com amigas e não sai com seu cônjuge, isso pode ser um sinal de que a durabilidade do seu casamento pode ficar comprometida. Eu não estou falando de teoria, estou falando de fato. Isso aqui é um fato. É bem difícil. Só quando não dá, aí eles saem. Eles nunca saem sem o outro. É bem difícil. Só quando não dá, aí eles saem. Então,
Quando não dava mesmo, aí eles saíam um sem o outro, mas a maioria das vezes eles saíam juntos. Mas sempre foram muito grudadinhos. Falou Ionas Coutinho, outra filha do casal de 58 anos. A outra filha de 58 anos percebia neles eles grudadinhos, né? Ai, meu Deus, essa coisinha tipo de namorico. Gente, são 75 anos. Então a gente vê algumas coisas, alguns detalhes importantes para que tenha durabilidade o casamento. Dissa tem muito orgulho da história que construiu com Manuel e sempre comenta sobre o amado com carinho. Como que quando alguém pergunta sobre o seu marido, quando alguém pergunta sobre a sua esposa, você comenta com carinho, você tem aquele orgulho de falar assim, caraca, é tão legal falar dele, é tão legal falar dela, eu gosto de falar, ou você fala mal. É um fator que você precisa perceber. Você fala mal do seu marido, você fala mal da sua esposa. Quando você vai contar dele, quando você vai contar dela, você só conta as derrotas, só conta aquilo que é negativo, ou você fala como essa dona disse, sempre fala do amado com carinho. O que você narra em relação ao seu marido? O que você narra para as pessoas em relação ao seu esposo? Isso pode fazer com que você traga bênção para o seu marido, para a sua esposa, ou você amaldiçoe o seu marido e sua esposa. Mesmo diante das dificuldades que você enfrenta com ele ou com ela, você não tem que falar para os outros mal dele, nem tem que falar para os outros mal dela. Você precisa falar com carinho sobre o seu amado. Você precisa falar com carinho sobre a sua amada. Quem faz hoje 75 anos de casado? Quem? Ninguém. Hoje isso é raríssimo. E aí, a partir disso, desses 75 anos de casado, ela escreveu um livro. Né? Ela escreveu um livro em 2017, relatando sua história e também abordou a história de amor com Manuel. A obra foi distribuída para a família. Então a gente vê que a história é tão bela que ela teve a iniciativa de escrever um livro. E aí, aqui a história termina assim, dizem que casamento é sorte. Se é verdade ou não, não sei. Mas comigo foi assim. Os anos passaram, nós crescemos, nos entendemos como adultos e as coisas foram acontecendo. É um dos trechos do livro. Ela conta isso no livro. Olha só. Dizem que casamento é sorte. Se é verdade ou não, não sei. Mas comigo foi assim. Essa foi a história dela. Os anos passaram, nós crescemos. Eu acredito que quando ela fala crescer, é crescer interiormente. Crescer nos comportamentos, crescer nas condutas, priorizar o casamento. Nós entendemos que como adultos, e aí aqui eu entendo que é preciso, depois do casamento, sair da infantilidade e começar a ter comportamentos de adultos, e as coisas foram acontecendo. As coisas acontecem bem quando você age como adulto. As coisas acontecem bem quando você procura crescer dentro do casamento, de dentro para fora. E esse crescimento faz você se dar para o seu marido, se dar para a sua esposa. É uma história belíssima e eu tenho certeza que tudo que a gente trouxe aqui hoje, tudo que eu trouxe para você nesse vídeo, pode ser de grande valia para você se analisar no seu casamento e perceber as coisas que você precisa transformar, as coisas que você precisa mudar para buscar também essa durabilidade no seu casamento. Espero que esse vídeo de hoje possa estar contribuindo aí com o seu casamento, com a sua vida, e que você possa fazer bom uso desse conteúdo para chegar ao teu coração e chegando no teu coração que se torne a atitude dentro do seu casamento. Compartilhe esse vídeo, mande para o máximo de pessoas que você puder e que Deus possa abençoar a sua vida e seu casamento. Um grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau.